Se aparecer um galpão como esse, gigantesco para fazer som ambiente e sistema de chamadas, você sabe se defender perante o cliente? O que você faria no momento que ele te chama? Afinal, você tá lá dizendo que faz som ambiente. Aí o cliente te liga e diz: e aí, você faz som ambiente? Faço. Sistema de chamada? Faço também. Então, vem aqui que eu quero que você avalie meu galpão. De área útil, eu tenho uma área de 100 metros por 50, 5.000 metros quadrados e 14 metros de pé direito. Tem sistema? Quantas caixas de som eu consigo colocar para ter um sistema de chamadas ou um sistema de som ambiente eficiente? É isso aí, galera. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse galpão aqui especificamente é um centro de distribuição, é um galpão de manufatura de equipamentos, enfim. E a aula de hoje é o estudo de caso para um sistema de chamadas efetivo de um galpão. É importante dizer que é um galpão porque, né, vai se aplicar a um centro de distribuição, porque eu vou falar especificamente de tecnologias padrão de cálculo utilizando corneta. O que é uma pegada diferente, a gente vai falar ainda sobre isso, se fosse talvez um mesmo galpão, se fosse, por exemplo, uma loja van. A gente tem aí estudo de caso aqui de loja van, por exemplo, que tem 5.000 metros quadrados, mas a tocada é totalmente outra. Esse aqui é algo para sistema de chamada efetivo, galpão, CD, pé direito extremamente alto, e a gente vai resolver esse projeto com sistema de chamadas de corneta. A gente vai ver como que eu faço esse cálculo, como que eu faço todo esse estudo. Então, seja muito bem-vindo aqui como sempre, e se você está vendo por acaso esse vídeo liberado de forma gratuita, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, se tiver vontade, é claro, se inscrever para ser avisado quando eu abro eventualmente as turmas de técnico avançado, que tem estudos de caso como esse e muitos outros também. E vamos nessa, né? Aqui no meu canal a gente, o objetivo das nossas conversas aqui é sempre falar do lado do integrador, do lado do instalador técnico, do lado de quem vive na prática a instalação, que se depara com um problema como esse, com um projeto como esse, e tem que ao mesmo tempo saber o que falar, também tem que conhecer as ferramentas, tem que conhecer a quem recorrer para ajudar no caso de um projeto como esse. É mais ou menos por aí. Foi assim que eu aprendi, né, nessas andanças na prática, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo saber tudo, mas a gente guarda na nossa caixinha de informação pelo menos um caminho, um início de conversa para dentro do nosso repertório entender como se defender, como conversar com uma demanda como essa, e no segundo momento também ir atrás dos parceiros certos para ajudar a resolver um projeto tão específico como esse. Então, olha só, cara, é um galpãozão, né? É muito legal. Olha que bacana, eu trouxe algumas fotos de projetos que eu já fiz. Fornecedor Parecer 94, Toca 5, fornecedor Aurora, motorista Marcos, placa 3694, Toca 5. Olha o nível de inteligibilidade da caixa de som. Esse talvez é algo que poucas vezes eu falei aqui de nível de inteligibilidade, que é o fato da caixa de som reproduzir algo que você consegue compreender. Então essa aqui é uma caixa de som, uma corneta da marca Teoa, é uma marca japonesa com altíssimo nível de inteligibilidade. Olha só, a gente está aqui falando de um projeto que olha só a altura
desse pé direito. Esse aqui é um projeto que eu executei, mas eu vou buscar esse meu arquivo aqui de projeto para justamente embasar o caminho que eu vou levar para resolver o projeto desse outro galpão, tá? Então olha só a altura de trabalho, dificuldade até de passar cabo, perigo, o tipo de plataforma elevatória aqui de 14 metros, tesoura, tá? Quando você vai alugar uma plataforma elevatória, geralmente é de 8 metros, 10 metros, 12 metros, essa aqui é uma de 14 metros. Tá vendo lá a cornetinha lá, ó, a boquinha dela lá, tá perto da luminária, bem no meio da foto? Agora olha só aqui, olha que altura. Tá lá, bem no meio da foto também, bem pequenininho. Aqui a foto do lado externo. Essa parte do lado externo, ela é para chamar o motorista, né, para poder entrar e tal, uma forma de organizar melhor as notas fiscais e tal. É uma demanda muito recorrente, tá? A gente fez aqui nesse centro de distribuição desse supermercado e tem mais 2 supermercadistas grandes aqui da minha região que a gente também implementou sistemas muito parecidos. Talvez esse aqui foi o mais robusto de todos eles. E o que chama atenção aqui? Cara, é a distância. É o tiro que essa caixa de som, né, que essa corneta consegue dar mantendo um nível de audição capaz do trabalhador ali, do ser que está sendo, né, que está recebendo áudio, enfim, conseguir entender a ação que ele deve tomar. Vamos lá. Eu já sei, e vocês agora aí também, já sabem que uma corneta resolve esse tipo de projeto. Partindo desse princípio, você precisa de ajuda de software para simplesmente poder resolver a solução, para poder dimensionar quantas cornetas serão necessárias num galpão como esse. Cada fabricante costuma ter o seu software de apoio. A Yamaha tem o Siska, a Teoa tem o SPV, que é o que eu vou mostrar hoje, que é o que eu usei. A JBL, se digitar lá JBL Layout Calculator, alguma coisa assim, vai aparecer ali o dela. Que são softwares específicos de cada fabricante que vão auxiliar nesse nosso processo de dimensionamento. Todos esses softwares de previsão sonora simples, eu falei alguns aqui de fabricante, mas a gente também tem alguns genéricos, como o Siska, o Focus. Eles levam em consideração somente o som direto, para fim dessa análise de cobertura e entender qual o SPL mínimo necessário dentro do ambiente. Eu não estou levando em conta, eu não estou considerando a acústica do local. Se eu fosse fazer dessa forma, eu precisaria de um outro software mais dedicado para isso, precisaria envolver aí também o pessoal de projeto acústico e tudo mais. E eu tô dizendo isso dessa forma, vocês estão vendo aqui na tela 2 testes de corneta que eu fiz dentro do SPV, que é o software específico da Teoa, onde eu tenho na direita uma corneta de sistema de chamada, uma corneta de tiro, de chamada, com resposta na faixa de frequência específica de chamada. E eu tenho na esquerda uma corneta, ela não chega a ser full range, mas com uma maior faixa de frequência, atende mais frequência, que eu poderia usar de forma híbrida para chamada e para música. Eu simulei exatamente nos 100 metros por 50 para ter mais ou menos aquela área do galpão. E eu lancei uma cornetinha só na direita, uma cornetinha só na esquerda, com essas diferenciações, para começar a dar essa compreensão de olha como que se comporta de forma diferente uma corneta específica para voz e uma corneta específica e uma corneta híbrida. Acho que esse assim é o primeiro aprendizado, é o primeiro conceito que você tem que aí ter na sua bagagem de conhecimento. Na hora de fazer essa simulação, olha só, eu detalho, nesse caso aqui específico, isso até é genérico de certa forma,
para os outros softwares também, mas olha só, eu escrevo, eu detalho para o sistema o modelo do alto-falante, porque é o próprio do fabricante, ele já tem as características do equipamento dentro do software, é claro. E aí eu coloco o posicionamento dela no eixo X, no eixo Y, a altura no eixo Z. Lembra que eu falei que eram 14 metros de pé direito? Eu deixei calculado 14 metros. Falei que tinha topo, falei que tinha telhado e coloquei que essa caixa de som estava a 12 metros. E eu ajusto também o grau de elevação dessa caixa de som, porque ela teria um funcionamento assim, teria um funcionamento assim, teria um funcionamento assim, e eu coloquei aqui num funcionamento de 20 graus. Todo esse tipo de informação ela é importante dentro do software para poder ter o cálculo. A definição de potência, basicamente eu tenho um amplificador, ele tem lá X watts. Como eu estou fazendo um dimensionamento em linha de 70, de 100 ou 210 volts, que eu não vou ter perda nenhuma, principalmente 70, 100 volts, que são os mais comuns dos melhores equipamentos também. Mas como eu não vou ter praticamente nenhuma perda considerável no sinal, eu estou trabalhando com um transformador de linha, estou dizendo que a caixa de som vai trabalhar a 15 watts de potência, então basicamente é um cálculo simples de que a soma de todas as caixas de som não pode exceder a potência do amplificador, então eu já tenho ali 15 watts de potência e eu não vou chegar a entrar nesse mérito no dia de hoje, nesse orçamento, por isso que eu já estou fazendo esse resumo aqui, que a gente já tem bastante conteúdo. E aí, olha só o produto que a gente tá trabalhando aqui. SC615 TEOA Brasil. Vamos abrir aqui junto. A TEOA, ela é distribuída aqui no Brasil pela Discabos, pelo meu xará, amigo Francisco. Comparando aqui as duas cornetas, é aqui que eu acho que é o interessante, né? Olha só como a resposta de frequência dessa corneta aqui ela já é bem mais aberta, 150 a 15 mil Hz. E essa aqui é mais fechada, de 280 Hz a 12.500 Hz. Sendo que pelo comportamento dela, né? Olha aqui, ó, ela atinge um nível de pressão sonora muito alto, em 500 Hz a 2.5 Hz, privilegiando sistemas de chamadas por voz em específico. E já essa aqui, como ela tem um sistema, como ela é muito mais aberta, a gente já percebe que a sensibilidade dela já é bem menor. Outras características importantes, tá vendo aqui os taps de potência da caixa de som? Então, como aqui eu tô no talo, é muito alto e eu quero dimensionar com a potência máxima, eu simulei ela com 15 watts. Até falando bem a verdade, nos projetos que eu já fiz de sistema de chamada, eu sempre fiz em 15 watts, meio que naquela de, vou pecar em excesso, se for para pecar, que seja por excesso. Outra característica importante, ela é IP65, o grau de proteção dela é IP65. E o segundo número com relação ao quanto de água, né, que pode entrar, de quanto que ele é resistente à água. Então tá aqui, ó, o primeiro algarismo, no caso essa aqui, IP65, totalmente protegido contra poeira. O segundo número, protegido de jato d'água de qualquer direção, mangueira de bombeiro. Por que acaba sendo interessante nesse tipo de produto, principalmente o primeiro número? A gente sempre se preocupa às vezes com caixas de som outdoor, né, IP65, IP66 e tudo mais. Mas nesse caso aqui a gente está falando de um equipamento que muito provável vai ficar lá em cima da estrutura fixado por muitos anos fixado e é importante que ele seja totalmente protegido contra poeira, justamente para poder ter aí um aumento de vida útil. Diante dessas informações, e aqui voltando talvez para ter essa consciência da diferença, a corneta, uma das cornetas e aqui a corneta de chamada, eu fiz uma primeira simulação
com a corneta de chamada e eu fiz a outra simulação, que é essa aqui, deixa eu só pegar no outro layout, que é com a corneta de som ambiente mesmo. Eu fiz as duas simulações porque lá no meio da conversa com o cliente, sempre ele vai te perguntar ou você vai já alertar, né? Olha, eu posso orçar as duas coisas. Existem os dois tipos de produto, sistema de chamada específico de sistema de chamada, e existe o sistema de chamada mais música. A gente pode prever música daqui, mas é o seguinte, na corneta híbrida para música e chamada, a quantidade vai aumentar em virtude da característica do produto, da caixa de som, e também o custo ele é muito mais elevado. Eu vou dizer aqui que praticamente é uns 50% mais. E isso eu já gosto muitas vezes até de falar na primeira visita do cliente, porque se o cliente, se você fala para o cliente que existe essa opção, qual que é com naturalidade, o que ele vai te responder? Orça os dois. Quer dizer, orçar os dois não é um problema, mas com naturalidade ele vai dizer, eu quero com música também, porque eu quero botar uma musiquinha de som ambiente. Mas na prática, isso no orçamento também ele não fica tão factível. Então, é bom saber dessa diferença, né? Eu falei aqui logo no início da nossa conversa que os softwares eles têm uma previsão sonora simples, que eles levam em consideração o som direto para fins de análise e cobertura e o SPL mínimo necessário para o sistema de som, para o sistema de chamada. Então, basta você ter uma clareza que música e locução em geral para sistema de chamada, por volta de 85, 88 dB, é uma boa medida. É uma boa medida. Uma música de fundo num volume médio tem por volta de 76 dB. Uma música uma música audível com sistema de locução em geral tem 85 dB. Normas de segurança do trabalho prevêem que a gente pode ficar exposto até 85 dB. Acima disso, precisa já começa-se a ter algumas restrições. Fazer um cálculo baseado com que a gente consiga atingir um mínimo próximo a 85 dB no sistema de chamada já é o necessário, é o que a gente precisa, é o que vai resolver a solução do cliente. Então, olha só, o sistema aqui com corneta, música e chamada, um valor médio em audiência plena, 92,36 dB. 3 dBs, a gente tem por volta de 40% de oscilação de volume com 3 dBs. Então a gente tem muito som aqui projetado, tem uma boa pressão sonora projetada em ambos as simulações, levando em conta que a gente não está considerando as características acústicas do local. Porque na prática o que vai acontecer é que o volume ele vai se dar, na verdade, no local, ele vai se dar muito mais alto do que essa simulação que a gente está fazendo. Então é isso que eu tô aqui de alguma forma tentando explicar, deixar claro, porque senão, cara, você pode estar vendo aqui essa explicação para dimensionar aí o teu galpão e simplesmente vai pegar outras referências que, poxa vida, se a medição aqui do meu local já é de 85 dB, se eu for colocar 85 dB, enfim, eu sei que é muito pouco, mas aqui para fins de cálculo, eu preciso atingir esse mínimo de 85 dB na minha simulação e depois eu sei que na prática, como é um sistema de chamada, como é um galpão que eu tenho, o volume ambiente do galpão
ele não é considerável a fins de cálculo, eu sei que ele vai funcionar. Se eu tivesse aqui uma limitação do galpão de já ter um ruído ambiente no galpão mais severo, lembrei aqui agora. Eu lembro de uma outra obra, de um outro sistema de chamada que nós fizemos, que foi numa fábrica na Gomes da Costa, na GDC Itajaí, onde dentro do ambiente que nós sonorizamos era um ambiente muito hostil e era o toalete do atum. E lá dentro tinha muitos ar-condicionados, não era ar-condicionado, mas era um sistema de exaustão com uma máquina também. Lá dentro nós já tínhamos um nível de ruído muito alto, e eu precisei fazer um cálculo. O ideal seria que, eu não tô agora, eu tô tentando lembrar, se lá, acho que era 87 dBs no ambiente, que é um pouco diferente desse, é diferente desse daqui, que a gente não tá levando em conta a parte acústica. Mas eu lembro que a relação foi mais ou menos o seguinte, ó. 87 dBs, eu precisaria de pelo menos uns 20 dBs a mais, por volta de 20 dBs a mais, para totalmente sobrescrever o áudio presente lá. Claro que isso seria impossível. E eu nem dispunha dos recursos necessários para poder fazer esse cálculo acústico real. Então, eu tomei como base, usando como apoio também o fabricante na época, lá nós instalamos um sistema da Bosch, em fazer um projeto que eu teria, pelo menos num sistema de previsão sonora simples, 10 dBs a mais do que o ruído do local. Então, nesse caso, que o ruído era relevante, lá 87 dB, aqui eu precisaria ter pelo menos em audiência plena 10 a mais. Isso porque eu não fiz um cálculo a fundo levando as características acústicas através de um software dedicado e tudo mais. Nós não tivemos o apoio de um consultor acústico nesse projeto de anos atrás. Softwares dedicados, o EASY, acho que é o mais conhecido, mas devem ter muitos outros. Aqui a gente está trabalhando com softwares de previsão sonora simples. Nesse caso de sistema de chamada, a gente não está levando em conta. A gente sabe que o ruído ambiente, seja empilhadeira, pessoas passando, telefone, ele não é relevante para o meu cálculo. E eu obter 85 dBs ou mais, pelo menos no mínimo 85 dBs, eu já vou estar provendo uma música e uma locução em geral ótima para o local. Eu já vou estar podendo prever um sistema de chamada efetivo para o local. Aqui, sistema híbrido, música e chamada, 87 dBs de média. Aqui, sistema específico com equipamento de chamada. Tá vendo que até a altura foi colocada da pessoa, uma pessoa em pé, um ser humano em pé, 1,70 m, em média 92 dBs. E olha só que interessante então, em um galpão, aqui também, né, o posicionamento, isso aqui tudo colocado, inserido na mão, né? Mas posicionamento, grau de elevação, inclusive eu fiz algumas simulações com 30 graus, fiz simulações com 10 graus e achei que aqui para fins didáticos 20 graus ficaria melhor. Olha só que interessante, um galpão de todo o tamanho, 100 por 50. Como ele é um galpão que não tem prateleiras, nós estaríamos falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8 cornetas para sonorização de sistema de chamada. Esse outro galpão que eu estava falando antes é esse aqui, ó, o que eu mostrei as fotos e tudo mais, que é do centro de distribuição de um cliente meu, que é o que eu executei na prática com os mesmos equipamentos.
nós estamos falando de um sistema também, de um galpão de praticamente as mesmas proporções, porém com uma peculiaridade, que é a de prateleiras extremamente altas, com que faziam, como eu não conseguia prever, que fazer com que o som de um corredor ele não passasse para o outro. Então, nessa situação, nesse projeto que nós executamos, e tô vendo que tá dando para ver bem por aí, eu coloquei, tá vendo, uma corneta para cada corredor, virado para cada lado. É interessante ver aqui mais embaixo, a gente tem uma área fechada, congelada, é o que a gente chamou o cold chamber, que tem uma corneta só, uma área fechada, reverberação 1000 dentro daquele ambiente, uma corneta de 10 watts estaria mais que suficiente. Depois a gente colocou o sistema de administração também, o sistema de som da administração, e aquelas cornetas que vocês viram lá fora, inicialmente, que não está aqui nesse desenho agora, mas elas estão aqui, ó, por esse diagrama, é onde está o Front Area Zone, tinha sido dimensionado inicialmente com duas cornetas. Depois mudou ali um pouquinho até o ponto de fixação, eu acabei colocando 6 cornetas, mas aqui foi o primeiro projeto, a primeira ideia, ela saiu dessa forma. E vocês viram lá funcionando com o alto desempenho que tinha. Um ponto aqui legal de comentar é sistemas de microfone, né? Sistema de microfone para sistemas de chamada. A gente já tem hoje, microfones, se não integrados com o protocolo Dante, que é o que eu recomendo, até inclusive estudar mais, é o que eu recomendo, é o que eu projeto hoje, digamos assim. Se não microfones já com Dante incorporado, placas de transmissão Dante, que vem a ser um protocolo de transmissão de áudio para longas distâncias, um protocolo de transmissão de áudio que eu posso também trafegar via IP o sinal, e que aí acaba que eu tenho eu não preciso estar me preocupando com a distância do microfone, porque se eu estivesse usando o cabo de microfone blindado, muito provável eu não conseguiria mais do que 50, talvez 100 metros com Phantom Power. Então, quem vem aí de outros, quem já tem talvez uma pegada mais musical ou trabalha com sistema de microfone e tal, existem sistemas de transmissão específicos para longas distâncias ou mesmo para trafegar via IP. Esse sistema de microfone da TEOA é um protocolo próprio de transmissão via cabo de rede, onde a gente tem uma limitação de 800 metros de cabo, até 800 metros de cabo, com a comunicação via cabo de rede para esse microfone. Então aqui também é legal, acho que conhecer essa, porque existe, né? Esses formatos. Para um sistema de sonorização, de um galpão para chamada como esse, eu partiria de um princípio de me apoiar já em um fabricante para me ajudar com os cálculos de simulação. Nesse caso aqui, como eu falei, eu usei o sistema da TEOA, eu mesmo simulei, já conheço o software deles de simulação, usei o SPV para chegar nesse resultado aqui, e eu vou apresentar, porque esse é um caso real, eu vou apresentar para o meu cliente esses 2 orçamentos, um só para sistema de chamada e o outro híbrido. Diferenças também importantes de serem comentadas. Nesse sistema aqui, que nós colocamos 23 caixas de som corneta, onde cada uma delas está drenando 15 watts, eu tenho aqui 23 vezes 15, eu tenho 345 watts. Muito provável eu teria que estar trabalhando com pelo menos um amplificador de 400 watts para poder fazer
no mínimo 2 circuitos e separar 10, 12 caixas por circuito, ou fazer mais zonas caso eu queira ter aí algum tipo de redundância e tudo mais. Já nesse outro projeto, nesse outro sistema de chamada, nós trabalhamos com 8 caixas de som, nós poderíamos estar drenando 15 watts, nós poderíamos estar trabalhando com 120 watts, com uma potência de 120 watts. Então eu teria um custo de amplificação muito mais barato nessa solução. Eu manteria, de certa forma, se for executar essa obra aqui, quando eu for executar essa obra aqui, eu faria muito provável 3 circuitos, um circuito para essas 3, um circuito para essas 2, um circuito para essas outras 3 aqui, mas eu poderia estar usando um amplificador só e eu ligo todos os 3 circuitos em paralelo na saída do amplificador. Esse miolo aqui é o mesmo miolo daqui. Legal, galera? Fez sentido para vocês? É legal, assim, uma aula talvez até diferentona nesse tipo aqui de estudo de caso, mas com essa intenção de, porra, querendo ou não, saber se defender, saber o que falar na hora H. O que seriam aqui os próximos passos, né? Primeiro, definir local da central de som para fazer já um cálculo de quantos metros de cabo e bitola de cabo, né? Dimensionamento de cabo que eu poderia estar usando. Quantos microfones irão e quais as distâncias do microfone até a central de som, para aí sim finalizar a nossa lista de material e poder proceder com esses 2 orçamentos, né? Sendo um orçamento com cada uma das características. Como eu já disse, o orçamento com as cornetas híbridas, um valor muito mais alto do que o orçamento com a corneta só para sistema de chamadas. E na prática dos orçamentos que eu já executei e que eu já fiz, até acontece de pedir para fazer orçamento dos 2, mas acaba se optando por somente o sistema de chamada e localização. Acho que por hoje é só, por hoje é isso. Espero que você tenha de verdade gostado. Escreve para mim aqui embaixo, quem está vendo talvez pelo YouTube, se essa aula estiver disponível ainda. Embaixo tem as vagas para o pessoal da turma do avançado. Sempre que eu libero vaga, eu informo por ali, então bota o seu e-mail. E se você for aqui da nossa turma avançada, aproveita para escrever algum comentário aqui embaixo, para dar um hate para essa aula, e guarda aí no seu repertório de conhecimento esse tipo de informação prática. Fechou por hoje? Um abraço, até mais, tchau!